Tempestade Trump se aproximando cada vez mais. Pois é, se você observar bem, desde que ele de fato ganhou as eleições, vem em ritmo cada vez mais crescente, se posicionando, trazendo temas polêmicos, né, nas discussões. E tudo você precisa entender que existe um contexto, toda uma entrelinha, tudo isso você tem que estar de olho. E é isso que eu vou comentar um pouquinho aqui nesse nosso papo, nessa nossa conversa sobre a tempestade Trump. Se você observar bem, à medida que for se aproximando, né, da posse e das primeiras ações de Trump, ele evidentemente vai continuar sendo contundente e tem todo um porquê. Ele, que historicamente é um excelente negociador, não é à toa que ele chegou financeiramente onde chegou, fora o fato de ser presidente americano, né? Por mais que digam, isso, aquilo, outro, ele é isso, alguns não gostem, não concordem, né, o que ele pensa, o que ele fala e etc. O cara é presidente pela segunda vez de um país. E aí é interessante observar que nessa tempestade ele já avançou para situações como Panamá. Ele falou do canal do Panamá, por exemplo. Agora, vamos olhar friamente. Lógico que existem outras formas, outros meios ou barra mecanismos interessantes que poderiam ser adotados, parcerias diferenciadas. Mas vamos analisar friamente. O canal do Panamá, ele é extremamente estratégico, ele é uma situação muito importante da travessia entre Atlântico e Pacífico, em fazer transporte de mercadorias de uma forma geral e tropas também. Então, quem controla o canal, controla tudo que se movimenta, não só em termos de mercadoria, em termos econômicos, mas eu estou falando militarmente, tá? Militarmente é extremamente importante. Então, quando o Trump vai para cima, por exemplo, do Canadá, primeiro, né? Começou com a história lá do Canadá, lá Trudeau foi se atiçando. Quase na mesma época do Panamá, ele falou sobre o caso Trudeau. É o mesmo processo. Qual é o objetivo? Tem a ver com o Ártico. Eu já trouxe vídeo aqui. No final, eu deixo a opção para você clicar e assistir esse vídeo sobre o Ártico, que de certa forma eu vou falar um pouco do que eu falei lá. Só que no vídeo eu trago imagens, enfim, eu trago um contexto diferente para você que é mais visual. Então, o que acontece? Já o caso do Canadá, especificamente, lógico que tem as bravatas, isso, aquilo, outro, mas vamos analisar friamente também. Passa a ser uma zona de amortecimento. É como eu vi alguém comentando que Belarus e Rússia, Canadá e Estados Unidos. É a mesma lógica, de certa forma. Belarus termina sendo hoje um estado, se formos olhar friamente, é russo. Ele é, né? Tudo que você possa. É russo. Mas tem um presidente específico, mas enfim, é uma zona de amortecimento. O Canadá também é o mesmo caso para um possível conflito. E especificamente o caso do Ártico tem a ver não só pelo fator econômico futuro breve, como fator militar, tá? O que acontece? Eu até estou para trazer um vídeo aqui falando sobre isso. Talvez eu grave ainda hoje, né? Rota do Ártico, a nova corrida. Mas de forma resumida, Trump vai com certeza se preocupar em querer avançar em alguma coisa nessa região do Ártico ali. Então a outra opção seria a Groenlândia, uma opção mais, entre aspas, barata. Enquanto isso, os europeus ficam estarrecidos. E agora? Qual é a próxima que ele vai dizer? Né? Aí ficam tentando passar a mão, tentando dizer isso. Olha, a Europa não concorda, a União Europeia não concorda com o que o presidente eleito está dizendo. Eles ficam meio que passando pano, devagarzinho. Por quê? Porque a União Europeia precisa dos Estados Unidos. Lógico, os Estados Unidos também precisam um pouco da União Europeia, mas eles precisam mais dos americanos.
principalmente no que se refere às questões militares. Então, é aquela história de que a União Europeia, por exemplo, vai precisar escolher suas batalhas. Vão ter batalhas que simplesmente a União Europeia vai ter que dizer: é, eu não sei, vai que, mas vai que Trump de fato deixe de bravata e diga: não, eu quero mesmo, eu quero a Groenlândia, vamos negociar. E a União Europeia, no final das contas, vai dizer: vamos ter que ceder. Porque ele vai, com certeza, em negociações de bastidores, vai dizer: olha, tudo bem, vocês vão ganhar a Groenlândia, mas vai ter uma nova base militar para isso, vão ter mísseis balísticos intercontinentais instalados em tal base, tal base, tal base, lá na Groenlândia. O avanço, nós precisamos impedir, ele já falou isso, Trump já disse, nós precisamos impedir o avanço russo no Ártico, ele já está dizendo isso. Então, ou seja, isso é só o início do que está por vir, tá? Dessa questão do Trump. Como eu falei, Panamá, Canadá, Groenlândia, percebi, aí tem um fato interessante, perceba outra situação também, que isso é típico de negociador feito ele. Enquanto isso, está passando desapercebido uma coisa que ele quer que seja passado desapercebido. Questão China. Percebeu nos noticiários que praticamente não tem se falado sobre as opiniões de Trump sobre a China, que são bem radicais, né, de taxação mais forte. Inclusive, ele quer taxar também os europeus, mas quer fazer isso com os chineses de forma mais forte, de presença militar mais forte também nessa região lá do próximo à China, né, por conta de Taiwan. Então, existe uma certa força, e eu não duvido que, no final das contas, isso seja uma cortina de fumaça para as ações reais dele, que dentre elas está exatamente um posicionamento mais forte. Só que ele não pode já tomar essa atitude agora para não espantar, digamos assim, e já ter uma preparação. Eu acho que os chineses estão se preparando para uma possível ofensiva americana no que tange às sanções econômicas, a uma presença mais forte militar. Evidentemente que sim, eles estão preparados assim, estão imaginando que vai ter. Mas pode pegar o mundo de surpresa, como é padrão Trump. Tempestade. Tempestade, se você não sabe, tempestade é muito comum em algumas regiões, às vezes é aleatória, mas do nada, pô, cai uma grande tempestade naquela região. Até o pessoal diz: olha, não, se esperava chover, mas não que viesse uma tempestade dessa, um volume de água desse. No caso, Trump. Né? Se imagina que Trump vai fazer comentários contundentes, fortes em algumas situações, mas o que de fato vai sair da boca dele, ninguém sabe. O fato é, não se pode negar que ainda é ou a principal, ou a segunda principal, uns ficam dizendo isso, aquilo, outro, mas é a principal economia, pelo menos, serve-se de modelo. Mesmo que talvez os chineses já tenham avançado em outras áreas, ainda são os americanos que os chineses precisam derrotar em vários aspectos. Né? E aí fica... Fora outra questão, que eu não sei também, ele não tem feito tanto movimento, tem falado ultimamente, recentemente tem focado mais nesse barulho. Mas preste atenção que ele parou mais de falar sobre Oriente Médio, ele deu uma diminuída, falou de vez em quando uma coisa ou outra mais pontual sobre o Oriente Médio, sobre o caso da América Latina, sobre esse conflito todo que está ocorrendo agora na Venezuela, né, toda essa problemática, o avanço chinês no quintal americano, né, tá vindo para o México, com o Porto, talvez vá fazer investimentos ou no canal do Panamá, ou até na conclusão da construção do canal da Nicarágua. Né? Tem o caso do Porto no Peru chinês. Os chineses estão avançando, fora a presença massiva que os chineses querem ter aqui no Brasil. Então, Trump, ele tem diversos desafios, ele precisa olhar fortemente nos Estados Unidos, ele precisa olhar internamente para resolver um monte de pepino militar, né, de bastidores que tem, econômicos. Tem o caso agora de Los Angeles, toda essa catástrofe que está ocorrendo lá em Los Angeles, é terrível.
Então, vai precisar fazer novos investimentos de reconstrução nessas áreas. Teve um caso, tem um caso lá, Flórida também, né? Teve furacões numa sequência, também está bem problemático de reconstrução, tá? Tem as questões de emprego, de qualidade de vida. Os americanos têm muitos desafios, né? Que com certeza tem a questão da agenda woke, que pode ser que provavelmente que Trump vai bater forte nisso. Então tem muita coisa acontecendo interna para ser resolvida, acontecendo e que precisa ser resolvida por Trump, tá? E o mundo de olho na realidade das ações dele com toda essa questão no Oriente Médio, nas questões da América Latina, na questão agora das supostas anexações, seja Canadá, Groenlândia, enfim, Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia. Então, são muitos conflitos. China. Quando você olhar, tem dedo americano nisso tudo, né? Isso sem contar de outras questões secundárias, econômicas e importantes, como, por exemplo, como é que Trump vai se portar com essa questão do avanço BRICS? Os BRICS estão vindo com força total. E aí? O que Trump vai fazer? Lógico que já tem entre aspas, boicote chinês em tudo isso. E o Brasil, como é que fica em meio a toda essa situação? Né? Tanto o Brasil como a Índia são, dentro do BRICS, desse BRICS principal, são os países que são um pouquinho mais alinhados, parecidos, né? São, de certa forma, democracias, né? Tem seus... A África do Sul está com um problema sério econômico, né? Mal tem voz. Era para ser só BRIC, no final das contas, que o S de Sul-África, né? A África do Sul tá... Tem outros fatores, tem alguns motivos também de ter que ter o S, né, de BRICS, que é a questão de presença na África. Tem fatores geopolíticos por trás, não só de peso, né, de peso econômico ou algo do tipo por parte da África do Sul, mas que há uma aproximação teórica, bem teórica, tá? Estou aqui conjecturando entre Brasil e Índia em alguns aspectos, tá? Em alguns posicionamentos, a Índia quer está crescendo muito forte. A Índia não pode deixar o mercado americano e outros mercados aliados aos americanos. A China, teoricamente, não pode, mas a China tem um poderio, tem uma infraestrutura gigante, tá? Tem outras formas de contornar isso. Já os indianos, não tanto, tá? E aí parece com o caso do Brasil. Apesar de que o Brasil tem outros problemas, do tipo, o Brasil tem uma unilateral com a China, né? O principal comprador, negociador. Então, mas tem os americanos também que são importantes nessa questão. Então, no caso do Brasil, é bem diversificado. Todo mundo termina sendo importante em algum aspecto. A Europa tem suas vantagens também. Enfim, então, a tempestade Trump está vindo aí. Vamos ver o que vai acontecer, tá? E é aquilo que eu disse, é inesperado onde vai chover mais forte, é inesperado de fato. Por mais que a gente faça conjecturas, feito eu estou fazendo aqui, trazendo possíveis rotas, mas já dá para entender que ele precisa pensar fortemente no interno e no externo ele tem alguns desafios e alguns deles já está pensando sobre a questão do Ártico, que pouco se falava, que os americanos foram deixando de lado. As calotas, né? O gelo está derretendo fortemente na região. O petróleo e o gás está aparecendo. Está começando a surgir uma nova rota, como lá em cima, no topo, né? Em termos de distância, não é tão grande, lógico que, evidentemente, a movimentação é mais lenta, mas a distância não é tão grande em relação a outras regiões do globo, tá? Isso faz com que até possíveis ataques sejam mais fáceis. Então, também é uma questão de urgência a presença militar nessa região também. Por isso que Trump está com essa preocupação. Enfim, muitas coisas vão acontecer. Deixa eu ter o que, é que você acha disso tudo. Me diz aí, comenta aí se você concorda com o que eu disse ou não. Se você pensa em alguma coisa diferente, enfim. Vamos trocar ideia. Deixa teus comentários aqui. O que, é que você acha?
No mais é isso. Sim, eu prometi um vídeo, vou deixar no final aqui um vídeo para você saber mais sobre o caso lá do Ártico. Vou deixar aqui o vídeo. Valeu, um grande abraço.